Olá, turma. Vamos para a nossa aula de arquitetura de computadores e sistemas operacionais. Então, quando a gente fala de barramentos, a gente tem que associar a placa-mãe. A placa-mãe é o componente principal que compõe o nosso computador, o nosso gabinete, que faz a interligação, ela acopla todos os outros componentes. Então a gente tem, por exemplo, acoplado ali na placa-mãe, a placa de vídeo, a placa de som, o teclado, o monitor, a impressora e vários outros componentes. A CPU, a memória RAM. Então a placa-mãe, ela junta todos esses componentes. Então, o barramento, a gente tem aqui como definição: internamente, os computadores possuem muitos componentes e, para que estes componentes possam se comunicar entre eles, utilizam vias de dados que são conhecidas como barramentos. Um barramento pode ser definido como um caminho comum pelo qual a informação flui de um componente para o outro. Então, o barramento tem outros componentes, como placa de vídeo também possui barramento, placa de som também possui barramento interno da placa de som, mas o nosso foco é o barramento da placa-mãe. Aqui nós temos um desenho, um gráfico clássico que exemplifica os barramentos. Nós temos aqui o processador, nós temos aqui mais dois componentes, a memória RAM, a memória, que poderia ser a memória RAM, e os dispositivos de entrada e saída. Aqui a gente tem de azul o barramento de endereços, que servem para, entendam o barramento de endereços, uma via onde você vai controlar qual posição, qual o endereço a acessar. Imagina que uma memória tem uma informação lá dentro, na memória RAM, e esta memória possui, esse dado que está na memória RAM, possui um determinado endereço de memória. Para a gente acessar, a gente tem que falar da seguinte maneira: vá no endereço X e pegue aquela informação. Então, esse caminho, essa indicação de qual endereço ir, vai pelo barramento de endereço. Ele controla os endereços de acessos dos dispositivos. Nós temos de verdinho aqui o barramento de dados, onde vai trafegar, onde vai fluir realmente a informação, os dados em si. E nós temos o barramento de controle, que é o barramento que vai mandar sinais de controle, como, por exemplo, acione um determinado componente, ou faça uma determinada gravação, ou acesse um determinado recurso. Esse barramento manda sinais de controle, não trafegam dados e nem trafegam endereços. Ele são sinais de controle. Então a gente tem basicamente três tipos: barramento de endereços, barramento de dados e barramento de controle. Aqui eu trouxe só para a gente visualizar de uma maneira melhor, não só gráfico, né, não só tão abstrato, os barramentos. Deixa eu ver se eu consigo até fazer uma coisa diferente. Eu vou dar um zoom exagerado para a gente poder tentar visualizar algum barramento aqui. Olha só, bem de forma simplificada. Aqui, ó, a gente vê que nós temos uma linha, que são o que a gente chama de trilha. Aqui nós temos o componente, aqui, ó, eu vou mover, ó, esse socket aqui é o socket onde vai ser instalado o processador. Nós temos vários barramentos, aqui, ó, aqui nesse ponto azulzinho que eu estou riscando. Eu vou tirar o azul para a gente enxergar o barramento. Aqui, ó, nós temos realmente alguns barramentos. Então, estes barramentos a gente não precisa decorar, nem entender o desenho, nada disso. O que a gente precisa entender é que estes barramentos interligam. São barramentos de controle, barramentos de endereços, barramentos de dados. E a placa-mãe, ela é uma
vamos dizer assim, possui uma quantidade imensa de barramentos que interligam todos os componentes e faz com que esses componentes se comunicam. E não só os componentes internos que estão plugados na placa-mãe, que já são fixos na placa-mãe, como também componentes que vão ser instalados na placa-mãe. Vou tirar o zoom e só a nível de exemplo, a gente pode identificar aqui o local onde nós vamos instalar, onde é instalado a placa de memória, né, o módulo de memória, o processador. Nós temos aqui algumas portas SATA para instalação de dispositivos de armazenamento, HDs. E a gente tem mais uma série de componentes que podem ser instalados, dispositivos que podem ser instalados na placa-mãe. Aqui foi mais para a gente ter uma visão um pouco mais real da placa-mãe. Nesse slide aqui nós temos novamente a demonstração dos tipos de barramento. Nós temos aqui o compartilhamento de dados, que é feito no barramento de dados. Nós temos o endereçamento, que é feito no barramento de endereço. Nós temos o barramento de controle, que manda sinais de controle para realizar fazer o controle propriamente dito dos componentes que a placa-mãe e o que o processador controla. Por exemplo, ative o processo de renderização de imagem, ative a reprodução do som, ou faça a captação de um som pela porta de entrada de microfone ou de entrada de áudio e assim por diante. Então, esses sinais de ativação de tarefas é feito pelo barramento de controle. Entre os 3 barramentos que existem, que a gente viu, barramento de endereço, barramento de dados e barramento de controle, eles são divididos entre interno e externo. Então, a gente tem do barramento interno, nós temos o controle, o dado e o endereço, barramento de controle de dados e de endereço, que, se ele for do tipo interno, opera somente dentro dos circuitos internos da CPU, comunicando-se entre memória cache ou caches internos de memória que fazem parte do chip da CPU. Então, é do barramento interno. Já o barramento externo transporta dados entre vários componentes externos à CPU. Ele realiza a comunicação de dados entre dispositivos externos, como monitor, teclado, mouse, disco rígido. Vamos falar agora sobre a estrutura interna da CPU. Então, a CPU é o processador. Interno ao processador, nós temos algumas estruturas que a gente vai dar foco, que é a unidade de controle, que é a unidade lógica aritmética, a ULA, e os registradores, que aqui dentro dos registradores a gente pode chamar, nós possuímos os registradores que a gente chama de RDM, que é registrador de dados de memória, e nós temos também os registradores de endereço de memória, que é o REM, que é o registrador de endereço de memória. Isso tudo é tratado aqui nesta figura como registradores. São componentes internos à CPU. Entendam aqui no nosso desenho que essa parte aqui, que está aqui embaixo, é o nosso barramento, que nós acabamos de estudar. Ligado ao barramento, nós temos a memória principal, a memória RAM, o disco, a impressora, como exemplos aqui no nosso gráfico. Esse barramento, vamos até já relembrar dos slides passados, ele é dividido entre barramento, aqui ele está representado como uma única linha, mas aqui dentro eles são divididos entre barramento de endereços, barramento de dados e barramento de controle. Então,
Então a gente tem esses 3 barramentos aí representados nessa única barra aqui especificada como barramento. Aqui eu coloquei uma figura legal para a gente visualizar, para quem não está acostumado, da CPU. Ela é muito pequenininha, a gente está vendo aqui que está na ponta dos dedos, né? Então essa é a nossa CPU. E aqui eu coloquei algumas características que devem ser observadas de uma CPU. Nós temos a frequência de operação, eu acho que essa é a mais fácil, que nós vimos na hora de comprar, ou de adquirir, ou de analisar um processador, que é a velocidade dele. Qual é a frequência do seu computador? Geralmente, a gente classifica o computador como a frequência da CPU. Meu processador é de 3.2 GHz, GHz, ou 3.200 MHz, MHz. Hoje em dia o pessoal fala mais GHz. Então, essa frequência é a velocidade. Tem que ser levada em consideração como característica importante para o processador? Sim, que quanto maior a frequência de operação, mais rápido vai ser o processador. Uma outra característica que eles possuem, mas não tão impactante na velocidade e até na escolha na hora de comprar um processador, é o coprocessador aritmético. Aqui dentro nós temos componentes e um deles é o coprocessador aritmético, que é responsável por realizar cálculos matemáticos complexos. Outro componente é a memória cache, que é uma memória interna do processador. Ela fica aqui dentro. Essa característica é importante. Por quê? Porque nós podemos ter processadores. Por exemplo, eu tenho um Core i7. Então, eu tenho um Core i7 de frequência de 3.2 GHz. Então, imagina que 2 processadores, Core i7, 3.2 GHz. Então, nós temos 2 processadores, vamos imaginar que nós temos 2 processadores de 3.2 GHz e com a quantidade de memória cache diferente. Vamos imaginar que o primeiro tenha 8 megabytes de cache e um outro com as mesmas características tenha 16 megabytes de cache. O que vai acontecer? O processador que tem 16 megabytes de cache vai ser extremamente, muito mais rápido do que o processador que tem 8 megabytes de cache. Então, é uma característica que tem que ser levada em consideração na hora da compra de um processador, na hora da aquisição de uma máquina. Então, para a gente aqui, para a prática, as duas frequências que eu destaco, as duas características que eu destaco, é a frequência de operação, que é a velocidade dele, e a quantidade de memória cache, que influencia na hora da compra de uma máquina. As arquiteturas são características, mas são arquiteturas muito diferentes uma das outras. Então, se a gente for comprar, por exemplo, um processador Intel, ele já vai ter uma característica específica e isso não é escolha que vai influenciar para a gente. Nós não vamos escolher isso, mas vamos aprofundar um pouquinho sobre a arquitetura RISC e CISC. Então, um computador com arquitetura RISC é criado para processamento de instruções mais simples, com uma unidade de controle simples, barata e rápida. Já os computadores CISC, esse foi o RISC, já os computadores CISC trabalham com arquiteturas mais complexas, que facilitam a criação de compiladores e programas. Eles precisam acessar menos a memória para buscar instruções e são mais rápidos. Então, a gente tem a arquitetura RISC, uma arquitetura mais simples, um processador criado para processamentos de instruções mais simples e com uma unidade de controle simples, barata e rápida. Já os computadores CISC trabalham com arquiteturas mais
complexas que facilitam a criação de compiladores e programas, e eles precisam acessar menos a memória para buscar instruções e são mais rápidos. São características bem distintas uma da outra. Com isso, chegamos no final da nossa aula. Lembro que nós temos conteúdos separados na nossa unidade, na nossa semana, para barramento e arquitetura. Lá tem muito mais detalhes, aconselho a leitura e, caso tenha dúvida, acessem lá as nossas ferramentas dentro do AVA. Abraço aí!